Bem, meus queridos e amados irmãos em Jesus Cristo, com muita orientação de Deus realmente, pedindo sabedoria a Ele para que nessa hora possamos levar até vocês a mensagem da parte de Deus. E há um texto no Velho Testamento, exatamente em 2 Crônicas, no capítulo 20, uma experiência enfrentada pelo rei Josafá, que se adequa a esse momento que nós estamos vivendo, essa epidemia, essa pandemia que estamos enfrentando no Brasil e no mundo. Eu quero então iniciar lendo o texto e em seguida nós faremos aqui as considerações e tiraremos as lições para as nossas vidas. Então, leiamos a palavra de Deus. E sucedeu depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão a Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, aqui Josafá começa a orar, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e da tua mão a força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adestes as sementes de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e das montanhas de Seir, pelas quais não permitiste que passaste Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis,
por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas, cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. E então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para ir a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o rei Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Silir. Meus irmãos, caros ouvintes, que nos acompanham agora pela internet, nós queremos, então, destacar aqui lições preciosas para as nossas vidas, que elas têm tudo a ver, esse texto está muito em sintonia com o momento que nós estamos vivendo. Josafá cita aqui, por exemplo, quando ele está dentro do templo, ele diz: Senhor, tu nos disseste que quando a gente estivesse passando por alguma aflição, fosse por guerra,
fosse por peste ou fome, que nós viéssemos aqui à tua casa e orássemos e que o Senhor nos ajudaria. Então Josafá estava enfrentando uma guerra, era espada. Aqui nós estamos enfrentando uma pandemia, que na linguagem bíblica, naqueles dias seria uma peste, não é? Hoje é uma pandemia. Portanto, nós então podemos fazer como Josafá. Primeiro, Josafá, ele, diante daquela situação, ele disse, bem, ele orou, ele buscou a Deus. Ele orou, se ajoelhou diante do Senhor, clamou a Deus, e na sua oração, ele então conclama, não é, toda Judá e Jerusalém, e o povo veio para orar juntos. Diz a Bíblia que, o texto que lemos, que vieram as mulheres, os homens e as crianças. Então a população veio. E diz o texto, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E ele disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então, irmãos, amigos, primeira providência tomada por Josafá diante daquela situação foi orar. E nós sabemos que essa deve ser a nossa atitude também. Então, diante dessa pandemia, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a Deus e entregar para Ele esse problema, porque nós sabemos, como Josafá disse aqui na sua oração, que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é capaz de enfrentar essa situação e pôr um fim realmente em tudo isso. Como o salmista diz que Deus, Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Então aqui nós podemos entender e também aplicar esse versículo dizendo que Deus pode pôr fim a essa epidemia em todos os lugares que ela está se propagando. Então, tenhamos em mente isso, o Senhor pode, Ele é poderoso para fazer isso. E nós, então, precisamos estar em oração, buscando a Ele, clamando aos céus a sua providência. E em 2 Crônicas, ainda 7,14, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, vamos orar. Temos que orar. O povo de Deus precisa buscar a Ele, conversar com Ele, dialogar com Ele, colocando essa situação diante dEle. E Josafá, então, continua orando, pedindo. E ele relembra aqui de que Deus já havia libertado o seu povo em outras ocasiões de momentos também difíceis, de momentos desesperadores, como, por exemplo, quando o Senhor tira o seu povo da opressão do Egito, do cativeiro egípcio, e traz de volta a terra prometida. E lá na terra prometida, Deus conquista aquela terra de volta,
numa ação poderosa de Deus. Quando Josafá diz: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não deste sementes, a semente de Abraão, teu amigo para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome? Então, irmãos, nós precisamos buscar a nossa memória também, ocasiões em que Deus já agiu no nosso meio, ocasiões em que Deus já operou poderosamente, nos guardando, nos livrando, nos dando realmente livramento. E nós sabemos que na nossa nação já passamos por muitos momentos difíceis, situações também de calamidade. Nós podemos registrar, por exemplo, houve no início da República, nos anos 30, por exemplo, teve um problema também no Rio de Janeiro, a questão da febre amarela. E foi uma situação também difícil. Inclusive, houve incompreensão do povo em relação às medidas que foram adotadas pelo governo. O sanitarista Oswaldo Cruz, que empreendeu aquele movimento, ele foi questionado. A justiça, inclusive, questionou e proibiu as medidas necessárias para sanar aquela situação. Então, mas felizmente que aquele problema foi resolvido, mas houve dificuldades, houve problemas. Então, Deus já livrou o nosso povo em diversas vezes, e se nós buscarmos na nossa memória, em relação à nossa vida pessoal, como Deus já nos livrou, com o que Deus já fez por mim e por você, nós podemos lembrar de muitas coisas de que o Senhor realmente já nos livrou. E se continuamos aqui, nesse momento, eu e você, com certeza foi realmente a boa mão do Senhor que nos conduziu até aqui. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Então, se Ele nos trouxe até aqui, nós podemos confiar que Ele haverá de nos levar adiante. A sua boa mão continua operosa. A sua mão continua poderosa para nos abençoar, para nos ajudar a vencer essa epidemia que está se propagando em vários países, e já há um arrefecimento em alguns lugares, e aqui certamente o Senhor vai nos conduzir a bom termo, porque, seguindo aqui o texto, nos diz que se levantou, o povo orou, Josafá orou, clamou a Deus, o povo em jejum e oração, pediram a Deus, e Deus ouviu o pedido do povo de Deus. E a resposta a esse pedido, a essa dificuldade, se encontra no verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Meus irmãos, então, podemos nos apropriar desta palavra. O Senhor está dizendo aqui que nós
se levantou uma grande multidão, e uma multidão não de pessoas para uma luta corporal, mas uma multidão de vírus. Uma multidão porque ele se prolifera rapidamente. Então são milhões e milhões. Mas, como Josafá estava enfrentando uma multidão que ele não podia resistir, mas o Senhor está dizendo que essa peleja, ela não é vossa, senão de Deus. Então Deus vai pôr um fim a esta grande multidão de vírus e bactérias que se levantaram contra a população mundial e brasileira. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, queridos irmãos, o Senhor respondeu ao pedido, à oração. E Deus disse: não, vocês não terão que lutar, essa luta será minha. O Senhor, eu vou lutar por vocês, vocês terão que ficar apenas parados. Parai e vede a salvação que o Senhor fará. Portanto, irmãos, nesse momento Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas, os filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, irmãos, a palavra para nós é a mesma. A palavra de Deus, ela é permanente. Nosso Deus é o mesmo. Então, a palavra dele é a mesma, dizendo que nós precisamos crer no Senhor. Nós vamos confiar nele. Nós precisamos depositar a nossa esperança no Senhor. Ora, se fizermos isso, então nós que cremos, não há motivo para nós entrarmos em pânico, não há motivo para nós nos desesperarmos, não há motivo para nós ficarmos assustados, temendo a isso, porque Deus, ele está conosco, e ele nos garante que ele vai pelejar em nosso lugar, e nós poderemos então sairmos vencedores, e sairemos vencedores dessa luta. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, meus irmãos, a promessa de Deus é que haveria intervenção do Senhor, e que haveria vitórias, porque Deus lutaria. E aqui Josafá, com fé, ele coloca os cantores à frente do exército. E os levitas começaram a exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então Josafá, irmãos, ele orou, ele pediu, e Deus prometeu que responderia. E antes da vitória, antes de se consumar, ele agradeceu. Portanto, irmãos, essa deve ser a nossa atitude. Nós já podemos orar, nós temos condições para orar. Inclusive, eu creio que o Senhor até está nos proporcionando tempo. Se não tínhamos tempo para orar, agora temos. Portanto, podemos orar.
podemos confiar. E aí, confiando, nós agora também poderemos já dar graças a Deus, porque o Senhor vai enviar a salvação, o Senhor vai enviar a saída. A palavra de Deus diz em Romanos, meus irmãos, que não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, e com a tentação dareis um escape para que possais suportar. Então, irmãos, nós já podemos dar graças a Deus, porque o Senhor garante na sua palavra que não virá sobre nós algo além das nossas forças, e que Ele providenciará uma saída, Ele mostrará uma saída, e a saída virá dele, irmãos. Ele vai mostrar um meio, Ele vai proporcionar condições para que a gente sobreviva. E aí então podemos realmente, diante dessas promessas, nós podemos louvar a Deus. Nós podemos exaltar a Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor haverá de dar uma saída para esse problema. Nós sabemos disso, nós cremos nisso, nós temos a certeza absoluta de que Deus está pelejando por nós, irmãos. Nessa hora, o Senhor peleja por nós. Nesse exato momento, Deus luta por mim, Deus luta por você, Deus luta por esta nação, Deus luta pelo mundo, porque o desejo de Deus é salvar a todos, o desejo do Senhor é abraçar a todos. Portanto, nós precisamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque a Bíblia diz: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o texto nos revela, meus irmãos, que quando eles começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, e o das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. No momento que eles começaram a louvar, meus irmãos, ou seja, quando eles demonstraram realmente que confiavam, que acreditavam, por isso estavam louvando, então o Senhor agiu. Portanto, esse é o sentido que nós precisamos ter em nossas vidas, de que Deus age e que nós confiamos e que nós o exaltamos, porque realmente Ele é poderoso para fazer, como diz a Bíblia, Efésios, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que lhe pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. E meus irmãos, aqui nós podemos observar realmente a ação poderosa de Deus. Então, quando eles chegaram ao lugar, ao vale, onde se travaria o conflito, como Deus ele colocou emboscadas antes, e aquele povo se confundiram, e Deus confundiu eles. Deus pelejou realmente ali. E diz o texto que os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Meus irmãos, quando Deus peleja, quando Deus age, Ele realmente põe fim ao problema, definitivamente. Diz que não sobrou um daquela grande multidão. E olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Deus fez e fez definitivamente. E aí, o povo de Josafá vieram e se aproveitaram de todas aquelas coisas úteis dos despojos de guerra. Levaram 3 dias para realmente ajuntar tudo. E no 4º dia, se ajuntaram ali mesmo, no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. E então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles,
para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpa e trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos da terra, ouvindo eles o que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Então, irmãos, diz aqui que depois dessa vitória, veio o temor de Deus sobre os outros reinos, e deixaram então Josafá ali ficar em tranquilidade, em paz. Portanto, irmãos, aqui nós podemos entender que o Senhor, Ele quer e vai fazer por mim e por você aquilo que nós não podemos fazer. O que Deus pode fazer, meus irmãos, evidentemente que Ele não faz. Nós temos que ter essa consciência disso. Então, o que é que nós podemos fazer nesse momento, nessa situação? Além do que eu já referi aqui. Nós primeiro podemos orar, e é o nosso primeiro passo. Porque Josafá vai dizer aqui que ele diz: eu não sei o que é que eu vou fazer para resolver esse problema, mas os meus olhos estão postos em ti. Então, quando a gente não sabe o que fazer, e você, meu irmão, minha irmã, talvez esteja se perguntando dos desfechos de tudo isso. Talvez você esteja se perguntando quando que isso vai parar, se daqui 15 dias, se daqui um mês. Você pode estar com essa dúvida, com essa inquietação em seu coração. Você pode estar se levantando outras questões aí, de como resolver os seus problemas financeiros, de como saldar as suas dívidas. Talvez você esteja sem saber o que fazer nessa situação. É exatamente o que Josafá diz aqui. Nós não sabemos, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, quando a gente não sabe o que fazer, nós então devemos colocar o nosso olhar para Deus. Ou seja, nós precisamos, irmãos, confiar. Porque se nós olharmos agora para o problema e nos concentrarmos no problema, este problema, pela dimensão que ele está tomando, isso está gerando na nossa mente, na mente das pessoas, uma situação de desespero em muitas pessoas, de caos. Por quê? Porque o olhar está para o problema. Mas a Bíblia de Josafá, quando ele não soube o que fazer, ele não foi lá, ele disse que os seus olhos estavam postos no Senhor. Então é isso que eu preciso fazer, é isso que você precisa fazer. Os seus olhos, ou seja, a sua fé, os seus olhos espirituais precisam estar em Deus, somente em Deus, porque, meus irmãos, só Deus tem a solução para os nossos problemas. Não adianta achar que o ser humano, sozinho, com sua sabedoria, com sua capacidade, com sua inteligência, vai pôr fim a isso, porque não vai. A Bíblia é clara: se o Senhor não abençoar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ora, poderemos fazer e tomar as precauções, e isso Deus nos dá sabedoria para isso e bom senso. E Deus não vai fazer, como eu disse, o que a gente pode fazer. Então, lavar as minhas mãos com frequência, evitar aglomeração de pessoas, me recolher nesse período onde as autoridades sanitárias orientaram nesse sentido. Essas medidas nós podemos fazer, Deus não vai fazer isso por nós temos que fazer isso. É a nossa parte. E nós temos agora o grande aliado, que é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele
levou sobre si as nossas dores. Ele levou as nossas enfermidades. Então Jesus, ele tem poder para curar. Se nós chegarmos inclusive a ser acometidos por essa enfermidade, mas o Senhor vai estar comigo e com você e vai dar cura, porque Ele tem poder para resolver tudo em nossas vidas. Então, irmãos, coloquemos realmente a nossa fé em ação, confiemos no Senhor. É hora para nós buscarmos a Deus em oração e confiarmos e descansarmos nele. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, eu quero dizer que esse texto, ele é um texto realmente, está no Velho Testamento, um texto há muitos anos passados, não é? Mas que a sua mensagem é atual, muito atual. E aí você pode ler, eu recomendo a leitura do capítulo 20 de 2 Crônicas. Leia e você pode, então, tirar aqui mais lições para a sua vida. Eu vou encerrar destacando 3 lições que eu já mencionei. Primeira coisa, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Primeiro, orar. Orar ao Senhor. Buscar a Deus. Clamar aos céus. A Bíblia diz, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. Peça, fale com Deus, coloque todos os seus temores, todas as suas angústias, todos os seus dilemas nas mãos de Deus. Esse é o primeiro passo, orar. Segunda coisa, relembre, traga à sua memória fatos da sua vida onde Deus já operou, onde Deus já interviu e você foi vencedor. Traga à sua memória aquilo que possa lhe dar esperança. Deus já nos livrou muitas vezes e Ele vai nos livrar novamente, porque Ele é o mesmo, o seu amor por nós continua o mesmo. Ele continua nos amando. Então, relembre o que Deus já fez por você anteriormente. Traga à sua memória isso. E em terceiro lugar, você deve dar graças a Deus, louvar o nome do Senhor, porque Ele dá a saída, porque Ele é a saída. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, meu irmão, minha irmã, Jesus é a saída, Ele é o caminho, Ele é a saída para enfrentarmos essa enfermidade, Ele é a saída para a gente superar os nossos medos, as nossas angústias. Quantas vezes Jesus disse para os seus discípulos, não tenham medo, não temas, a tempestade era enorme, humanamente falando, não tinha saída, mas Jesus acalma o mar, Jesus acalma a tempestade, e Ele vai dizer para os discípulos, não temam, não tenham medo, eu estou com vocês. Então, queridos, vamos agradecer a Deus, porque Deus está conosco, todos os dias, e que Ele não deixa a gente, não desampara. Então, você acha que Deus iria nos desamparar nesse momento? Em hipótese nenhuma, irmãos. Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque Deus nos ama. E Ele realmente cuida. Quem ama, cuida, irmãos. Então, se Deus nos ama, então Ele cuida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele vai cuidar de nós. Ele vai mostrar a saída. Ele vai intervir. Vamos, então, agradecer a Deus pela vitória diante dessa situação, porque Deus é por nós, Deus está do nosso lado, e com Deus, meus irmãos, a vitória é certa, não há o que temer, não há por que se desesperar, não há por que realmente temer a isso. Confiemos no Senhor com todo o nosso coração, e a vitória é certa.
eu gostaria apenas de dizer que esse é um momento difícil, mas para Deus não há momentos difíceis. Para Deus não há impossíveis, né? A Bíblia diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Continuamos confiando. E com sabedoria, com inteligência que Deus nos dá, lembremos que Deus não faz aquilo que a gente pode fazer. Ele não vai mover uma palha naquilo que você e eu podemos fazer. Então, o que é que o Senhor está mandando você fazer? O que é que o Senhor diz para a gente fazer? Qual é a orientação do Senhor nesse aspecto? De prudência, né? Ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A palavra de Deus manda ser prudente. Então, se eu vejo uma pessoa que está tossindo, gripada, eu tenho que manter a distância. Eu tenho que evitar isso, eu tenho que usar máscara, não é? Eu tenho que tomar as medidas realmente cabíveis para esse momento. E que o Senhor Deus esteja comigo, esteja contigo, esteja com todos nós, nos dando da sua bênção maravilhosas. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.